Vascaíno, olá gigantes vascaíno, esse é o canal Vasco é Gigante, trazendo informações do nosso clube querido e amado Vasco da Gama. Galera, nesse boletim de informações, no segundo boletim de informações, vamos falar sobre Carlos Andrés Gomes, que está sendo cogitado por vários clubes da Europa. Vamos falar sobre Richarlison, pode vir por empréstimo para o Vasco. Vamos falar também sobre o jogo, o Vasco, essa semana, o Vasco não vai viajar e tem 2 jogos no Rio. Vamos falar também sobre o jogo de amanhã, às 21 horas, contra o Audax, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. Mas antes, pessoal, eu peço a sua ajuda, a sua colaboração, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que a plataforma reconheça meu trabalho e divulgue para mais torcedores vascaínos espalhados pelo esse Brasil, pessoal. Peço a você também, torcedor vascaíno, que divulgue o meu canal aí para mais vascaíno, para seus familiares e amigos, e aí você está ajudando um vascaíno, e vascaíno ajuda vascaíno, ok? Agora vamos começar o vídeo, o segundo vídeo de hoje, falando sobre Carlos Andrés Gomes, que está sendo sondado aí por vários clubes da Europa, clubes da Inglaterra, clubes da França, clubes de Portugal, vários clubes estão sondando o jogador. O Vasco comprou o passe do jogador na temporada passada por 4 milhões de euros. Hoje, o passe dele está avaliado, do jogador colombiano, está avaliado em 20 milhões de euros. Aí o Vasco não se deve dar o luxo de perder esse jogador, porque temporada muito comprida, 3 competições. O Andrés Gomes hoje é líder em assistência, líder em finalizações, lança muita bola na área, o jogador que só vai para cima, muito aguerrido. E aí o Vasco não pode. Para esse jogador, o jogador está como destaque, o Vasco já negociar o jogador. O Vasco só tem a perder. E aí, cara, hoje o Carlos Andrés Gomes é o jogador principal, Se não, o principal. Tem ele e tem o Thiago Mendes, mas ele é um dos principais do Vasco hoje. O Vasco perder esse jogador fica difícil. Se o Vasco quiser alcançar uma vaga na Libertadores, quiser ficar, lutar lá em cima do Campeonato Brasileiro, quiser ganhar uma Copa do Brasil, quiser ganhar a Sul-Americana, o Vasco tem que ter um jogador como o Andrés Gomes, porque se ele sair, cara, eu, na minha opinião, não venderia. Agora, com a venda da SAF, que está prestes a finalizar, quem sabe o Vasco não precisa de tanto dinheiro assim. O Vasco tem que trazer jogador, não vender jogador. E aí, o Carlos Andrés Gomes com certeza vai ser titular da seleção colombiana. A seleção colombiana vai dar trabalho nessa Copa. E Andrés Gomes é um dos jogadores que vai estar lá. Você viu, com o Ryan, o Vasco vendeu o Ryan por 28 milhões de euros, não segurou mais. Hoje, o Ryan está valendo mais de 120 milhões de euros, cara. O Ryan está matando a pau lá na Inglaterra, jogando muito, sendo cogitado aí por vários clubes, sendo procurado aí por vários clubes. E, com certeza, nessa janela do meio do ano, vem muitos clubes querendo negociar o Andrés Gomes, e o Vasco tem que ter para segurar, cara, porque vai ser difícil o Vasco segurar o Andrés Gomes, mas tem que segurar, com essa venda da SAF, quem sabe não cai a grana e a gente, o Carlos, nosso jogador velocista, fica até o final do ano, final da temporada aí, porque nós vamos precisar muito do Andrés Gomes. Galera, agora vamos falar sobre o Richarlison, O Richarlison, que está em uma baixa lá no Tottenham, na Europa. O Richarlison deu uma entrevista aí no passado que é vascaíno, tem um sonho de jogar no Vasco, então o Vasco, a diretoria do Vasco está olhando aí com carinho aí o Richarlison, quem sabe fazer um empréstimo, negociar aí um empréstimo, já que o jogador tem um passe avaliado em 25 milhões de euros. Quem sabe aí o Renato, o Vasco não traga e negocie com o Tottenham a vinda de Richarlison por empréstimo, já que o Richarlison tem um sonho de jogar no Vasco, é vascaíno, será uma boa, cairá como uma luva o Richarlison ali no ataque. Acho que ele vem para o Brasil, se recupera, e sabe, ele volta de novo para a Europa numa alta, porque hoje ele está numa baixa, e será de bom tamanho o Richarlison vir para o Vasco, já que o Vasco está precisando de grandes jogadores de alto nível, como o Richarlison, como o Fabinho aí, que está aí vencendo os contratos, e aí será uma boa para o Vasco negociar esse jogador Richarlison, Trazer o Arboleda, que o Vasco está levando muito gol, e aí, cara, nos últimos 3 jogos, a gente sabe o que está passando aí. Galera, o Vasco terá uma semana
né? No Rio, 2 jogos no Rio, o Vasco não vai viajar, essa semana é uma semana decisiva, vamos se dizer assim, decisiva porque o Vasco não está podendo mais perder aí jogo, aí nem empatar essa semana contra o São Paulo, porque na rodada passada, no final de semana agora, o Vasco caiu mais uma posição, estava em 12ª posição, agora está em 13º, coladinho dele aí vem o Internacional em 14º com 13 pontos, depois vem o Santos em 15º com 13 pontos, depois vem o Corinthians em 16º com 11 pontos, e o Cruzeiro saindo da zona de rebaixamento, o Cruzeiro está começando a ganhar, o Cruzeiro tem um bom elenco, tem 10 pontos na 17ª, encabeçando a zona de rebaixamento. O Vasco não pode se dar o luxo de empatar nem perder. Imagine perder. Porque se o Vasco perder esse jogo ou empatar, o Internacional ganhar do Mirassol, o Internacional vai jogar dentro de casa. O Santos ganhar do Fluminense, o Santos vai jogar em casa final de semana. Só o Corinthians que vai jogar fora no Barradão contra o Vitória. E o Cruzeiro ganhar do Grêmio, que vai jogar em casa. Cara, aí o Vasco vai passar aí para a zona do rebaixamento, vai ficar lá na 17ª colocação ou 16ª. Fica ruim, o clima já não está bom, a torcida já não está gostando de vários jogadores aí, estou vendo que a torcida está mais calada, porque o Vasco vinha numa crescente, de repente 3 jogos, o Vasco leva 4 gols no final do jogo e cede 2 empates e uma derrota, não está bom, o clima não está bom, a gente está vendo que não está bom. O Renato Gaúcho completou um mês ontem, né, que está à frente como treinador do Vasco. O Renato Gaúcho assumiu o Vasco estava com 1 ponto. O Renato Gaúcho assumiu a responsabilidade, ganhou do Palmeiras, empatou com o Cruzeiro naquela lambança, né, o juiz não deu pênalti, ganhou do Fluminense por 3-2, ganhou do Grêmio por 2-1, e aí, depois da parada para os amistosos da Copa, o Vasco foi para Curitiba tentando a primeira vitória fora de casa, começou ganhando, deixou empatar no final do jogo. Depois, o Botafogo começou bem, ganhando, levou empate no final do jogo, levou a virada. Agora no final de semana, no sábado, contra o Remo, foi para Belém tentar a vitória, passou uma semana treinando, Renato Gaúcho, mostrando como tem que fazer, como não tem que fazer. Os jogadores reservas viajaram com o time da base lá para a Argentina, pegar o Barraca Central, e os titulares ficaram. Foi para o Natal, foi para Belém, e lá o Vasco começou bem, depois deu um apagão, primeiro tempo, 0-0, depois no segundo tempo o Vasco voltou bem, fez o gol, e aí aos 39 minutos deixou empatar de novo, mais outro apagão, e aí, cara, em 3 jogos o Vasco cede 2 empates e uma derrota de virada para o Botafogo. Muito ruim, o clima começou dá para ver que a torcida não está gostando aí de certos jogadores. O Renato Gaúcho mexeu mal ali, tirou o David de ter botado o Spinelli, que é um jogador de área, que chama a atenção da marcação, batalhador, colocou o Brenner, que entrou no campo, foi mesmo que nada, cara. Desapareceu em campo. Depois ele tirou o Roja, botou o bendito Marino Inestruza, que até agora ninguém sabe, o jogador que veio, cara, e até agora não está jogando, foi cair em campo, lá caindo em campo. Cara, a torcida já está pegando no pé, já está ficando com raiva, já está ficando chateada com o Marino Inestruza, que não está fazendo nada, e outros jogadores que não estão se entregando em campo. E aí, cara, o clima está ruim. Então, o Vasco terá agora uma semana. O Renato Gaúcho não está dando chance ao Nuno Moreira, não saiu do banco, não está dando chance ao Adson, tem que usar mais o Adson. Cara, o Marino Inestruza não dá, você tem que treinar bastante para voltar, para se adaptar ao futebol brasileiro, porque, cara, não dá mesmo. O Marinho tem que ficar fora desses jogos aí. Então, essa semana, o Vasco vai enfrentar o São Paulo, não vai viajar, vai enfrentar o São Paulo no sábado, às 18h30, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então, o Vasco não pode perder, se dá o luxo de perder, porque senão esses outros times vão ultrapassar o Vasco. O Vasco, nas últimas rodadas, saiu de 7º colocado para a 13ª colocada, perdeu 6 posições aí, e aí, cara, tá aí, o clima não tá muito bom aí, torcida, diretoria ali e tal, mas é isso aí, vamos focar no jogo. O Vasco não vai viajar essa semana, vai descansar os jogadores dessa viagem, Barraca da Argentina, Rio, Belém, Rio de novo, e aí cansa fisicamente, é claro, então ele vai poupar os jogadores aí também para o jogo de amanhã.
Então o Vasco não pode perder contra o São Paulo. O jogo será pela 12ª rodada, às 18h30. Vamos torcer para o Vasco ganhar de São Paulo. São Paulo tem 20 pontos, é o terceiro colocado. Não vai ser fácil, vai ser um jogão. Mas o Vasco vai jogar em casa, apoiado pela torcida. E o Vasco é gigante, tem que ganhar esse jogo para não cair numa crise aí. Agora vamos falar sobre o jogo de amanhã, né? O jogo de amanhã pela segunda rodada da Copa Sul-Americana contra o Audax italiano. O Audax italiano, né? Não é menosprezando o time, mas não é esse time todo. O Vasco, o jogo vai ser pela segunda rodada, vai ser no Rio de Janeiro. O Audax italiano perdeu o primeiro jogo jogando em casa para o Olímpia. O Olímpia hoje é o primeiro colocado, o segundo é o Barraca Central, com empate com o Vasco, e o Vasco é o terceiro colocado com um ponto também, pelo empate com o Barraca Central. O Audax não tem nenhum ponto. O Vasco vai enfrentar o Audax agora, ou amanhã, e vai pegar o Olímpia no dia 30. Então o Vasco tem condições muito grandes de ganhar do Audax amanhã e também do Olímpia em casa. Os dois jogos vão ser em casa. O Vasco tem condições de ganhar, ter um ponto, fazer 6 e passar na frente do Olímpia, porque sabemos que para chegar às oitavas de final, né, o jogo, o líder do grupo, cada líder do grupo, né, o primeiro do grupo irá passar para as oitavas de final da Sul-Americana. E o Vasco precisa ganhar. A escalação não sabemos, o Renato Gaúcho pode colocar um time misto, né? Pode colocar mais titulares do que o jogo passado, pode jogar, o Renato pode botar um time alternativo, vai poupar os jogadores para o São Paulo, já que a prioridade é o Campeonato Brasileiro, não vai esquecer a Sul-Americana, mas o Vasco, pelo o que as informações é que o Renato vai colocar um time alternativo, né? Pode usar mais jogadores titulares, como o Nuno Moreira, pode colocar o Adson aí, quem sabe, já que ele não vem utilizando. Vamos saber, Renato Gaúcho gosta de surpresa, vamos ver o que é que ele vai usar. Sei que o Vasco tem que ganhar, pelo menos do Audax italiano também, porque aí já vai dar outra moral, né? Ganhando amanhã contra o Audax, já vai dar uma moral para o São Paulo no final de semana. Galera, por enquanto é só. Peço a sua ajuda mais uma vez, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que a plataforma reconheça meu trabalho e divulgue para mais vascaínos espalhados por esse Brasil. Tchau!